em todo lugar ao mesmo tempo. É um filme que está causando muita polêmica e diferentes apreciações a respeito dele. E eu recebi muitas recomendações aqui, muitas pessoas pedindo para comentar a respeito dele, não sei se por ter gostado ou por achar interessante, conectado com o tema aqui do nosso canal, né? Ou por não ter entendido e está procurando um suporte para compreender melhor, pouco importa, mas está sendo um filme muito falado e comentado, e assim, eu acabei de fazer 3 postagens a respeito dele, né, antes de poder vir aqui conversar com vocês, porque eu queria ter o material para ajudar no entendimento. Eu sempre faço as postagens aqui conectadas com a realidade, conectadas com o que estamos querendo transmitir e disponibilizar para você. Então esse é o tema de hoje. Meu nome é Mário Jorge, estamos sempre aqui falando sobre as ideias da realidade que possam ser úteis para você, baseadas e tendo o suporte das ideias de Tom Campbell, que sempre me acompanha aqui, de My Big Tool, minha grande teoria de tudo, que explica o funcionamento da realidade, em especial no seu 3º livro, que chama Funcionamentos Internos. São os funcionamentos internos nossos e da realidade, e da interação nossa com a realidade. Então, My Big Tool é uma trilogia que explica isso em conjunto, ok? Um conjunto de entendimento da realidade. E o livro 3, ele focaliza bastante nos detalhes de funcionamento mecânico da realidade, que mostra o que é o multiverso, ok? Então, o que eu vou falar aqui tem base científica dos estudos do físico especialista em consciência Tom Campbell, não estou falando aleatoriamente, e naquilo que posso, até pela minha própria experiência, é o que eu dou valor, e eu não recomendo que você acredite em nada do que eu digo, do que o Tom diz, mas que você experimente por conta própria e avalie a sua experiência de vida sempre para saber o que é melhor para você, o que é útil para você. De nada adianta acreditar em ninguém. Qualquer um que solicite que você acredite está fazendo isso ou inadvertidamente, ou às vezes até com má fé, porque acreditar não adianta em nada, crenças não adiantam em nada, dogmas não adiantam em nada, adianta a experiência de vida. O resto de tudo tem que ser descartado e limpo para não carregar esse peso e atrapalhar o seu avanço, ok? Então, olá consciência de novo, meu nome é Mário Jorge, estamos aqui falando do filme hoje, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e com o suporte das ideias de My Big Tool, minha grande teoria de tudo, de Tom Campbell, para ajudar nessa compreensão, ok? Fique tranquilo que eu não pretendo dar nenhum spoiler, na medida do possível, né? Salvo alguma falha, mas não pretendo e não preciso. Depois eu posso até vir fazer outro comentário sobre o filme, depois que passar um tempo, a maioria já tiver visto. Caso dúvidas surjam, me escrevam, perguntem algo, né? Mas não é minha ideia dar spoiler. Eu vou falar sobre o multiverso, porque este é um filme que fala sobre o multiverso. Aliás, este é um filme que fala sobre muitas coisas, ok? Inclusive sobre a realidade dura dos imigrantes, como alguém apontou na postagem que eu fiz. Mas querer focar apenas em um aspecto e excluir o restante é extremamente contraproducente para você mesmo, porque você vai se limitar àquilo que você já acredita que sabe e vai deixar outras mensagens de lado. O filme tem imensas mensagens, em especial, eu diria, sobre o ser humano, sobre o amor e sobre o medo, ok? O medo é o oposto de amor, não é o ódio. O ódio é uma graduação, né? Por isso que as pessoas falam nas novelas, inclusive, que os caras começam se bicando muito e vão acabar tendo um caso na novela, né? Porque que estão dando uma importância muito grande um ao outro, então alguma coisa está se desenvolvendo ali e está incomodando. Então não é o ódio que é o oposto de amor, é o medo. O medo, o caos, a crença, a ignorância, mas tudo baseado no medo. O medo gera tudo isso, né? E é menos a ignorância. A ignorância, em geral, é o que nos faz ter o medo, porque não conhecemos e ficamos com medo, e o medo vai expandindo e criando crença para acalmar a ignorância e tudo mais. Então, o medo é o oposto de amor. E o filme é sobre as reações das pessoas baseadas no medo e a diferença de reações baseadas no amor. Você vai poder ver perfeitamente essa evolução. Então, todo mundo pressionando a personagem principal para ter reações baseadas no medo, e ela achando que tem algo por trás daquilo,
que está relacionado com o amor e perseguindo essa opção e encontrando o melhor desenrolar possível porque fez esta escolha. Então, isso é a parte mais humana, mais importante, a parte sobre o ser. Esta é a principal mensagem do filme, que tem muitas, né? Obviamente tem a questão... O filme começa, e já vou dizendo, né? Esse filme eu comecei a assistir e parei assim, tipo meio desanimado. Tive outras coisas para fazer, mas eu não estava me parecendo muito bem onde que aquilo ia dar, aquilo estava se arrastando. Então se prepare, porque no começo o filme é meio lento, ele fica retratando alguma coisa que muitos não fazem questão de ver, né? Porque não tem nada de legal, ou de engraçado, ou de gracioso, que é a vida de imigrantes labutando duro. São pessoas aí, no caso, de origem chinesa, que mexem com um negócio de lavanderia, são imigrantes, né? Vieram de algum lugar na China ou outro país próximo e foram se instalar lá, um casal, e teve uma filha, e tem aquela vida super dura e está quebrado, a vida está ruim, o marido está querendo se separar da esposa, isso é logo no começo, tá? Então não estou estragando nada. Então é a vida mais medíocre e ferrada possível, de pessoas que estão lutando para sobreviver e melhorar, como todos nós, né, em geral, estamos tentando fazer, dentro deste ambiente da realidade virtual aqui em que vivemos, realidade virtual terra, como eu costumo chamar, né? Então assim, e aquilo, né, gera aquela bagunça, conta a pagar, imposto de renda perseguindo, os caras já estão numa merda federal e ainda o imposto de renda vindo atrás encher o saco, né? Imposto de renda é costume, deixa passar tanta gente grande e vai perseguir o pequeno que está ali tentando sobreviver e tentando sugar o sangue do coitado, né? Então assim, são cenas normais de 90% da população do planeta. Se você não conhece, é porque você está vivendo, né, em alguma bolha que não te deu acesso a isso, ou até porque você se recusou a olhar para isso, ok? Agora, não é uma coisa necessariamente agradável. Então o filme começa e se arrasta, esse é o tema. Não teria problema nenhum começar daí, claro, não existe esse problema, mas não precisava ter se arrastado tanto nisso. E aí ele demora para decolar um pouco, então tenha um pouco de paciência, vá assistindo, porque vale a pena se você quiser ver algum conteúdo interessante e por que né, esse filme chamou tanto a atenção. E outra coisa, quer não, a Michelle Yeoh, ela é uma artista fantástica, eu já assisti vários filmes dela. E outra coisa, já aviso, isso aqui não é um filme de Kung Fu, né? É um filme que parece superficial, mas que no fundo é profundo e que trata de temas como a busca pelo sucesso, a imigração, a perseguição, né? A falta de sorte, né? A mediocridade, que é parte da vida do ser humano. Não adianta a gente querer ignorar e achar que somos todos fantásticos, né? Mas a mediocridade está presente em maior ou menor medida na vida de todos, mas não é uma coisa que em geral a gente deseja, né? E aí é quando a gente vê e entra em contato com ela, incomoda, né? Mas assim, supere um pouco isso e vá buscar o ser humano, as melhores escolhas, o medo e o amor, o foco no medo e o foco no amor, e perceber, né, se você quiser assim, se você achar que sim, que no final das contas, realmente o foco do amor é o que provê melhores soluções, soluções viáveis, diferentes das que nós estamos observando na face da Terra hoje, né? Nós temos guerra, violência, crime, doenças, né? Tudo isso sendo aparentemente estimulado, inclusive pela mídia, e é uma coisa horrorosa, né? Então, assim, não é o caminho ideal. O caminho ideal é o caminho do amor, né? O caminho do amor não geraria nada disto, só geraria soluções, não geraria problemas. Então, esse filme é sobre o ser humano, sobre a condição humana, sobre o medo e sobre o amor, que são as coisas talvez mais fundamentais do ser humano, ok? Então, você, se tiver paciência, você vai descobrir esta grande pérola no filme. Mas tem que, para isso, descascar todo o trash, inclusive, né? Porque tem cara, começa o filme, né? Você fica pensando que talvez vai ser um filme de Kung Fu, né? Um trash filme de Kung Fu, e não vai ser nem um filme de Kung Fu, mas vai ser um filme trash, né? Aparentemente, né? Essa característica trash ele meio que mantém de ponta a ponta. A preocupação dele não é parecer bonito na produção, mas a interpretação da atriz principal e dos outros também é muito boa, mas ela não ganhou o Oscar à toa, né? Ela merece, né? Apesar de 60 anos, é uma raridade, é uma mulher com 60 anos, asiática, não americana, né? Assim, é uma raridade raríssima do Oscar, porque o Oscar é aquele carimbo
do padrão, né? O que sai fora do padrão eles ejetam, geralmente não consideram. Então até isso tem nesse filme. Mas então não vai esperando um filme Star Wars, não vai esperando um filme Star Trek, não vai esperando um filme Titanic, né? Nada disso. Né? Parece, de cara, parece um filme B, ok? Ou um filme C ou D, inclusive, né? E parece um filme de Kung Fu, que nem isso é também, ok? Então tem que tirar tudo isso e tem que estar com paciência, com atenção e com a busca de entender alguma coisa, e tem que ter a paciência de gastar o tempo de ir até o fim, porque com esse início lento ele acaba ficando um pouco longo. Depois que engrena, flui melhor. Mas isso é da metade para frente, já vou avisando, ok? Então, fora estas coisas, eu não vou dar spoilers, ok? Assim, o desenrolar do filme, não estou falando nada aqui, mas ele trata de multiverso, né? Então, ajudará você a entender o que é multiverso. E assim, tem um monte de hipóteses a respeito de multiverso, mas ninguém tem acesso, ninguém sabe lufas disso. Em compensação, o Tom Campbell, como é o único detentor de uma teoria científica baseada em consciência, né, que é de onde parte tudo, e baseada em informação, porque informação é a base da consciência, é com que a consciência lida, né? A consciência, ela lida com informação. Pensamentos, sentimentos, sensações, visão, percepções, né? Sonhos, né? Imagens, sons, tudo isso são informações dentro da consciência, é onde percebemos tudo. Nós não percebemos as coisas do lado de fora, nós percebemos do lado de dentro, na consciência. A consciência é o que percebe tudo, é o que movimenta tudo, é o que faz escolhas, é o que pilota o seu avatar, e a consciência é fundamental e todo o resto é derivado. O que parece um mundo material vem do mundo da consciência, ou como diria Platão, vem do mundo das ideias, ok? Tom Campbell explica isso melhor, mostrando que vem da consciência, que a consciência tem uma base binária, lida com informações zeros e uns, com codificação de zeros e uns, que é o que faz funcionar a mesma coisa que faz funcionar seu celular, seu computador, e tudo hoje na tecnologia funciona, telefone, tudo, né? Com base no mundo binário, no mundo da informação, né? Já se provou pela física quântica que as partículas são informação, só que a física quântica não entende isso. Então a física digital de May-Bigtol, baseada em consciência, entende e explica tudo isso. Então a consciência gera tudo. Gera nós, consciências individuadas, que interagimos nesta realidade virtual criada em conjunto com a fonte, a partir de informação. Nada é material, apenas é a percepção de materialidade. E este universo é apenas de uma infinidade de universos, que se pode chamar de multiverso, que são mais parecidos com o nosso ou que são bastante diferentes do nosso. Ok? O Tom teve explorando essas coisas a partir da consciência dele, é algo que cada um de nós pode se desenvolver para fazer, para ter esse tipo de experiência, mas ele, como cientista, estudou isso paulatinamente ao longo de 35 anos e explicou o funcionamento do multiverso, principalmente no livro 3 da minha grande teoria de tudo, que é o funcionamentos internos, ok? Então, resumidamente, o que acontece? O universo funciona calculando possibilidades. Então, ele pega, em função das regras do jogo que ele estabelece para a criação do universo, e começa a calcular as possibilidades e as probabilidades, até gerar a Terra, né? Até chegar no ponto dessa realidade evoluir e gerar a Terra evoluir e gerar a vida evoluir e gerar o ser humano, inclusive. Todos os seres são conscientes, mas o ser humano é que supostamente tem o maior grau e a maior quantidade de consciência disponível, que não significa que ele está usando, porque ele tem livre-arbítrio e ele pode escolher evoluir e usar ou não. Por isso que tem tanto ser humano fazendo tanta besteira por aí e o mundo está do jeito que está. Mas ele tem o potencial de ser humano. Ou não, ele vai produzindo como um animal, como um vegetal, como um mineral, e às vezes pior do que isso, e fazendo o estrago que faz. Mas a única coisa que faz estrago aqui é o ser humano, porque tem maior grau de liberdade e escolhe usar essa liberdade da forma que quiser, porque tem livre-arbítrio e comete erros. Então, esta realidade, né, a gente está no ponto que está, cada um de nós tem a qualidade que reuniu, a evolução que chegou até aqui, e a fonte, ela tem um poder de cálculo imenso, é a fonte, né, alguns chamam de Deus, se preferir,
Mas a fonte calcula para frente todas as possibilidades das escolhas que vão aparecer futuro em função das escolhas que você fez até agora e das coisas que estão para ser escolhidas agora. E cada passo que você dá, ela recalcula tudo para frente, e cada passo que cada um de nós dá, ela em conjunto recalcula todas as possibilidades para frente e deixa todos os filmes prontos. Como vocês vão ver, o futuro não está definido, é uma das postagens, e os filmes estão prontos, é outra das postagens. Todos os filmes prontos daqui para frente, de todas as possibilidades, eles estão prontos para facilitar a agilidade do progresso da simulação em que nós vivemos, ok? Quando eu escolho ir para a direita ou ir para a esquerda, o filme já está pronto, e aí o filme vai rodando na direção que eu escolhi. Cada escolha que eu vou fazer no próximo quadrinho vai vindo, porque já está pré-calculado como possibilidade. Se eu escolher em outra direção, ele joga outro filme. Se eu escolher em outra direção, ele joga outro filme. Se eu escolher casar, ele joga um filme. Se eu escolher não casar, ele joga outro. Se eu escolher ter filho, ele joga um filme. Se eu não escolher ter Se eu não escolher não ter filhos, ele joga outro filme na frente. Aquilo já está pronto e vai rodando rapidamente. A gente não percebe a mudança de um quadro holográfico para o seguinte. A diferença da nossa vida para o cinema é que no cinema é plano, em geral. E aqui na nossa vida real é holográfico. Eu vejo profundidade 3D em tudo, né? Terceira dimensão. Mas tudo já está pré-calculado como dados, ok? E sempre esteve pré-calculado, desde das cavernas. Então, aquele caminho que nós escolhemos, que fomos escolhendo, efetivamente foi passando o filme na nossa frente, né? Nós fomos passando pelos quadros e percebendo, né, a mudança do quadro seguinte, pelas escolhas que fomos fazendo, e ficou um histórico real ocorrido, ok? Para trás. Mas todas as outras alternativas que nós não escolhemos estão lá guardadas no grande banco de dados do sistema, que alguns chamam, historicamente, na antiguidade, de registros acásticos. Nada mais é do que o banco de dados da fonte, da consciência. A consciência tem uma parte dela que funciona como computador para gerar este funcionamento mecânico da realidade, ok? Ele é todo mecânico até a parte que chega a minha decisão, ou a sua decisão. E conforme a gente toma a decisão, ele capta nossas decisões e entrega o filme desejado, ok? Desejado em termos da escolha feita, não do resultado, ok? O resultado é o processo, né? Se eu derrubo o primeiro dominó, ele vai derrubar mais um, mais outro, eu não sei onde é que vai parar, ok? Mas eu não sei os resultados, mas eu sei o que eu tenho para escolher agora. Então esse é outro tema, não vou expandir aqui, já fiz outros vídeos e outras postagens, ok? Mas o que acaba acontecendo então? Todos esses filmes, né, que estão disponíveis para esta realidade e para qualquer outra realidade, porque existem realidades parecidas com a nossa, que são partes de um pacote, que a gente chama de realidades paralelas, também foi uma das postagens de hoje. Existem outras realidades que são muito diferentes da nossa e que não tem nada a ver e que a gente não inclui no pacote do que a gente chama realidades paralelas. Paralelas é porque são bastante parecidas, tem pequenas diferenças. Se eu escolher ir para a direita ou se eu escolher ir para a esquerda, isso não é significativo, mas vamos dizer que gerasse realidades possíveis, alternativas, porque para a direita eu ia ser atropelado e para a esquerda eu ia seguir em frente à minha vida. Então pode acontecer, ok? Então, essas duas estão lá gravadas, as duas possibilidades, porque a minha morte teria um impacto nos meus familiares que fariam outras escolhas em função disso. Tá? E conhecidos, e vizinhos, e testemunhas, né, teriam um impacto. Todas as nossas atividades aqui têm impactos em nós e nas pessoas ao nosso redor. Então, todos esses filmes das realidades paralelas podem ser um pouco diferentes. Eu citei no exemplo, por exemplo, um exemplo claro, antigo e óbvio, né, que já foram feitos filmes a respeito disso. Caso Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, os alemães, os nazistas, os matadores de judeus, os exploradores nazistas. Caso eles tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial, o mundo seria completamente diferente e a história seria contada pelos vencedores. Então seriam contadas histórias maravilhosas sobre todas as besteiras que eles fizeram, ok? Da mesma forma que hoje estamos em outra realidade, cujos vencedores contam suas histórias, mas que eu acho que realmente são melhores. Mas não quer dizer que são maravilhosas, ok? Então são duas possibilidades. Então vamos supor que existe uma realidade paralela onde Hitler ganhou e o desfecho da história da humanidade está sendo outro. E de repente lá eu estou em outras situações, né? Eu não sei quem que manda nesse país, o que eu estou fazendo aqui, se eu existo, se eu não existo, mas é o que a gente chama de conceito de realidades paralelas, ok? Então, veja, você não está tendo existência real em todas as realidades paralelas possíveis. Então vamos manter o foco nas realidades paralelas, que é o foco do filme, e não as outras que são diferentes, ok?
no filme você vai ver que tem realidades que são muito parecidas com a atual, com pequenas diferenças de profissão, por exemplo. Numa ela é dona da lavandaria, noutra ela é uma cantora famosa, noutra ela é uma artista famosa, noutra ela é uma lutadora de Kung Fu, noutra ela é uma moça que está com uma placa na rua apontando para um negócio. Então assim, todas as possibilidades da vida dela, das escolhas que ela poderia ter feito, estão refletidas nesse multiverso de realidades paralelas, né, que acontece, que são mostradas no filme, ok? Então o filme é sobre realidades paralelas, até aí, né, tudo acontecendo em todo lugar ao mesmo tempo. A entrega desse detalhe já está até no título, ok? Então eu estou falando sobre realidades paralelas, ok? Então como é que elas funcionam? Então funciona assim. Tá? Só que elas não estão realmente ocorrendo, elas estão lá guardadas como filmes. Então tem filmes de quando Hitler ganhou a guerra e de quando Hitler perdeu a guerra. Esse é o filme real, ok? Está lá guardado o histórico, o rolo do filme está lá. Você quer ver o filme? Desenvolve a sua consciência, busca acesso na biblioteca da fonte, né, nos registros acásticos e vai lá ver o filme. Né? Você pode gastar mais que uma vida vendo filmes e não viver a sua vida. Mas é possível, ok? Você pode talvez buscar algumas consequências só para ter uma ideia e ver como é que funciona. Mas existem histórias diferentes onde você fez de tudo que você já pôde escolher e escolheu de um jeito ou escolheu de outro. Todas as escolhas alternativas estão, teoricamente, lá disponíveis no banco de dados do sistema. Então, isso é que são realidades paralelas. Não quer dizer que elas estejam realmente ocorrendo, né, como no filme parece ser. Okay? E não quer dizer também que algumas delas não estejam ocorrendo, porque pode ter sido o caso de que algumas acabaram tendo desenvolvimentos muito interessantes e a fonte escolheu dar seguimento a uma realidade com algumas escolhas importantes, como por exemplo, Hitler ganhou a Segunda Guerra Mundial, pode ser que exista uma realidade dessa real rolando lá. E que eu possa visitar essa realidade e que eu também exista lá com outro personagem que está vivendo outra vida, porque é uma realidade diferente desta. Ok? Mas na maior parte dos casos são apenas dados informativos no sistema, todos disponíveis de realidades paralelas e quase infinitas em combinações, né? E que você pode, teoricamente, individualmente, ir dar uma olhada e acessar. Né? Já no filme ele mostra isso de uma outra forma, mas no fundo é isso, ok? Ele mostra como se tudo pudesse realmente estar acontecendo, e poderia estar acontecendo, né? Mas e a personagem começa de alguma forma a acessar, e eu já não vou entrar na história porque você vai ver isso no filme e eu vou dar um tempo, não vou comentar sobre isso agora, ok? Mas isso é que são realidades paralelas. Entender o que são realidades paralelas vai te permitir melhor entender o filme, ok? O filme tem vários aspectos, um que foi trazido em comentário aqui é sobre a situação de exploração dos imigrantes, ok? Veja, existe exploração dos imigrantes? Com certeza, né? Por parte de pessoas que são exploradoras e são mal intencionadas, ok? Mas existem os imigrantes que estão interessados, mesmo assim, em ir para lá e experimentar a exploração ali, porque em outros lugares a exploração é muito pior, ok? Então existe de tudo nesta terra. Então não existe... A questão não é se é coitado ou se não é, ok? A gente se penaliza, isso é normal, mas... aquilo é uma escolha de vida e vai trazer uma experiência de vida. Toda escolha traz uma experiência e traz aprendizados, ok? Participar desse filme e assisti-lo, escolher fazer isso ou não, escolher dar atenção ao conteúdo ou não, ir mais profundamente ou não, também vai poder mudar a sua vida ou não, em função do entendimento e do aprendizado que isso dê a você. É uma escolha sua, ok? E você vai poder dar o foco que quiser. Você pode dar o foco dos coitadinhos que são explorados, você pode dar o foco daqueles que estão buscando lutar e vencer em lugares que têm, teoricamente, mais liberdade, apesar de existir exploração no mundo inteiro. Você pode escolher olhar aquilo pelo lado da consciência, né, de que tipo de seres são aqueles, né? Em vez de se focar na mediocridade, no que ela aprendeu, mesmo assim, para chegar naquele ponto e poder transcender com aquele sofrimento anterior e olhar as coisas de uma forma diferente daquelas que ela estava sendo pressionada para fazer, né? Porque ela no filme ela é pressionada a ver a realidade, a multiverso de uma determinada forma e tomar determinadas atitudes. E ela escolhe fazer o que ela escolhe fazer, que você vai ver se vê o filme, ok? Então, e no final também existe a questão de o filme traz muito essa questão, né, de um aprendizado
sobre a diferença entre medo e amor e no que um leva e no que o outro leva, ok? Então, nesse aspecto, é para mim o aspecto mais fantástico do filme, né? Até porque a pirotecnia é fraca, né? O filme não tem esse foco, né? Ele tem um foco no ser humano. Então essa parte do ser humano, né, apesar de parecerem seres caricaturais e artificiais, né, mas no fundo é um filme sobre o ser humano, sobre o ser. Então nesse aspecto e sobre essa questão do medo e do amor, é o melhor aspecto de tudo. E agora também ele mostra um pouco de como a realidade que é essa questão do multiverso e das realidades paralelas, porque isso realmente existe, né? Não necessariamente no mesmo formatinho que é mostrado ali, que aliás é um formato macarrônico, né? Escalafobético, né? E tem o lado do trash movie, né? As coisas que ela tem que fazer para acessar essas realidades são totalmente absurdas. Espero que você possa rir. A atriz Jamie Lee Curtis faz um papel terrível ali também, muito bem, né? Ela faz um papel meio de vilã, nojenta, ela fica horrível, é uma ótima atriz antiga, né? Também a Michelle Yeoh já está com 60 anos, a Jamie Lee Curtis não sei se está por aí também, mas ela faz um papel de uma velha cebosa, né? Desagradável, terrível, já logo da primeira cena, então também não vou estragar nada. Então eu fiquei impressionado, você fica chocado, porque você tem a imagem do artista, aí você vai lá e vê aquilo, e aquilo já choca você também. Mas assim, chocar também é bom, né? Também quebra paradigmas. Então, assista o filme, vale a pena, tenha paciência, e se não quiser também não assista, não tenha paciência e fique à vontade. Se está afim só de diversão, este talvez não seja o melhor filme, porque ele vai ser mais desagradável que divertido, além de que ele é também divertido, né? Parece um pouco aqueles filmes do Jack Chan, que ele faz aquelas lutas brincalhonas e tudo mais, né? Que as coisas dão errado, que ele pula, salta, bate a cabeça. Então, assim, tem um monte de coisas aí interessantes. Se tiver paciência, assista. Com certeza o conteúdo final e a mensagem é importante e é útil. Então, já vale a pena por isso. E veja o que mais que outros aspectos você vá vendo do filme, comente aqui, pergunte, deixe perguntas, né? Mais para frente eu faço um outro esclarecendo dúvidas eventuais sobre inclusive essa questão da realidade, do multiverso, de como é, como não é. Eu estou dando uma explicação rápida e fiz as postagens hoje linkadas para ajudar isso, né? O futuro ele está calculado, ele não está pré-determinado, ele vai depender das nossas escolhas para selecionar este caminho ou aquele do filme, né? Então, tem muito a ver esse entendimento do funcionamento da realidade com o que My Big Toe explica, ok? Então, vale a pena. E se você quiser se aprofundar, ficam disponíveis, como sempre, aí os livros do Tom Campbell, que são uma obra-prima inigualável em termos de compreensão do ser, de você mesmo, da realidade e dos mecanismos, das regras do jogo, que estão aí dando voltas e que alguns acessam e criam filmes, né, às vezes, que mostram uma pincelada de mais ou menos como é o mecanismo aí. Mas um entendimento maior você vai obter através de minha grande teoria de tudo, como eu tive a sorte de acessar, e inclusive fiz o esforço de traduzir para que pudesse chegar a você em língua portuguesa, porque, claro, a maioria das pessoas aqui, infelizmente, não fala e não lê inglês, e ficaria bloqueada de compreender tudo isso que o Tom traz para nós, tá bom? Obrigado, Tom, obrigado a você que participou aqui agora, obrigado pelo interesse, deixem seus comentários aqui no vídeo, deixem seu like ou não, deixem suas dúvidas, suas reclamações, fiquem à vontade aí, do que gostaram, do que não gostaram, tá bom? Um bom dia para vocês, uma boa semana.